continuidade ao nosso estudo sobre os cânticos e degraus. Hoje estamos no Salmo de número 125, que é o sexto cântico dos degraus, dentro dessa sequência que vai do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Então abra comigo aí a sua Bíblia, Salmo de número 125. Salmo capítulo de número 125. Amém, amados? Diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faz o bem aos bons e aos de coração íntegro. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos diante de Ti, te cultuando, te adorando, te servindo. Obrigado porque o Senhor já se faz presente nesse culto, e o Senhor já nos inspirou e nos capacitou a te louvarmos, a te adorarmos. O Senhor já nos alegrou com a Tua presença maravilhosa entre nós. Eu rogo agora que o Senhor continue se manifestando nesse lugar e em cada vida, para que mediante a Tua palavra, mediante o que vamos ouvir, nós sejamos renovados, sejamos refeitos, restabelecidos, levantados, oh meu Deus, amadurecidos por Ti, e saiamos aqui de maneira diferente da que entramos. A Tua palavra é, meu Deus, aquilo que envias para curar. Então cura-nos por ela, santifica-nos por meio dela e obtém glória na nossa vida através dela. Abençoe a cada um aqui, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Irmãos, estamos retomando no domingo, esse domingo agora, hoje, essa sequência de estudos nestes salmos que nós conhecemos nas Escrituras como os cânticos de degraus. São 15 salmos, do 120 até o 134. E como a gente falou com os irmãos na primeira ministração, que foi uma introdução, acredita-se que estes 15 salmos eram um pequeno inário que os peregrinos judeus, quando saíam de suas casas para irem adorar em Jerusalém, 3 vezes ao ano, eles iam cantando durante a jornada. Os irmãos sabem que 3 vezes ao ano os judeus tinham que sair de suas residências para comparecer diante do Senhor em algumas festas que o próprio Deus ordenou, que o próprio Deus estabeleceu. E acredita-se que então estes peregrinos judeus, eles iam cantando estes 15 salmos, louvando ao Senhor, se revigorando espiritualmente na medida que iam prosseguindo e iam percorrendo aquele árduo caminho até chegar em Jerusalém. A gente viu os primeiros 5 salmos, que vão do 120 até o 124. E a gente viu que esses salmos, cada um deles tem uma mensagem principal, que são como degraus mesmo que a gente precisa subir para podermos elevar a nossa alma na nossa vida diante do Senhor. Assim como aqueles homens, eles transitavam pelas ruas da Palestina, indo para Jerusalém, e iam cantando estes cânticos denominados de cânticos de degraus. Nós, na nossa peregrinação atual, já que a palavra de Deus diz que nós também somos como peregrinos e forasteiros, nós devemos aprender os princípios espirituais contidos em cada um destes salmos, para nós fazermos uso deles na nossa jornada e, consequentemente, estarmos avançando, crescendo, nos desenvolvendo espiritualmente. Então, dessa forma, a gente viu que o primeiro cântico, o de 120, tem como palavra-chave, como mensagem central, o livramento. A gente viu que aquela alma está para começar a peregrinar e ela percebe uma
inadequação entre aquilo que ela deveria ser e fazer e o local em que ela se encontra e as circunstâncias e influências ao seu redor. Aquela alma, ao invés de estar na terra prometida em Israel, ela se encontra entre as tendas de Ezeque e de Quebar, e isso fica fora de Israel, fora do território proposto por Deus para o seu povo. Aquela alma se vê cercada por pessoas de lábios maledicentes, e ela se vê cercada por coisas que lhe influenciam para longe de Deus, e isto lhe angustia, e por isso aquele salmo começa com um clamor de livramento. Na minha angústia clamo ao Senhor, ó Senhor, livra-me. É a palavra do salmista, enquanto percebe-se nesta inadequação que lhe impede, que lhe amarra para que não prossiga aquela jornada proposta pelo Senhor. A gente então viu que isso se cumpre na nossa vida quando nós decidimos avançar na nossa vida espiritual. Todo homem, toda mulher de Deus, quando descobre pela palavra que foi chamado a servir ao Senhor, a crescer até a estatura de varão perfeito, a cumprir a vontade de Deus na sua vida e decide assim proceder, vai encontrar inúmeras amarras dentro e fora de si, e isso lhe fará clamar ao Senhor por livramento, porque percebe que, embora querendo correr a carreira proposta, está atado, está amarrado, está impedido por inúmeras coisas, e tal alma então suplica a Deus por livramento para prosseguir. A gente foi ao Salmo 121 e a gente viu que a mensagem central deste salmo é aprender a confiar em Deus como guarda e protetor. Aquela alma agora em peregrinação começa a perceber os perigos do trajeto. O Salmo 121 mostra como há perigos na jornada a ser feita de nosso ponto de partida até chegarmos em Jerusalém. E então aquele salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele começa a enumerar um monte de perigos que ele vai percebendo no decorrer do caminho, e ele vai percebendo em Deus aquele que o guarda, que lhe protege e que supre a cada uma de suas necessidades durante o seu trajeto. Mostramos que, de igual modo, quando nós começamos a avançar na nossa vida cristã, se levantam muitas oposições contra nós, seja do mundo, seja de Satanás, usando pessoas, usando circunstâncias. Nós nos vemos cercados por perigos que querem nos desestimular e nos fazer estancar na nossa caminhada. Mas quando nós clamamos ao Senhor, descobrimos que Ele é aquele guarda presente, que não dormita, que não tosqueneja, que não se descuida, que não vacila, e consequentemente nós estamos seguros durante todo o nosso trajeto. A gente avançou até o Salmo 122 e a gente viu que a mensagem central ali para nós é perceber os companheiros que estão percorrendo a jornada conosco. Nós não estamos nesta jornada sozinhos, nós não temos que carregar este fardo sozinhos, mas temos aqueles com quem podemos e devemos dividir as cargas durante a jornada. Antes da gente começar o culto, alguns irmãos tinham trazido caixa de som que foi levado ao retiro de jovens, deixaram ali na frente, e o Elvis foi um dos primeiros a chegar aqui. Eu disse: Elvis, vamos levar esse caixa até ali. Ele disse: não, pastor, deixa que eu levo. Eu disse: não, tem 2 alças para 2 pessoas levarem. Ele disse: é pesado. Eu disse: não, mas se for leve, fica mais leve ainda com 2 pessoas levando. Isso é a grandeza do companheirismo, isso é a grandeza do compartilhar a jornada. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que ser um, porque se for apenas um, ele não terá como se levantar ou cair, mas se forem 2, quando um cair, o outro o levanta. Por isso esse salmo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E na nossa jornada é valioso, é precioso entender que nós não estamos sozinhos, que Deus tem levantado outros para juntamente conosco transpor essa jornada, correr essa corrida proposta. E é glorioso saber que cada um destes é um instrumento nas mãos de Deus para ajudar, para consolar, para fortalecer, para exortar, para aconselhar, de maneira que
nós tenhamos as dores e dificuldades da jornada minimizadas. Chegamos no Salmo de número 123 e a gente viu nesse Salmo que a palavra, uma mensagem central é a de um olhar atento para com o Senhor. Nesse Salmo, o salmista se compara a um servo que olha para as mãos do seu Senhor, ou para uma serva que olha para as mãos de sua senhora, esperando o mínimo comando, esperando a mínima instrução para obedecer e fazer a sua vontade. E nós mostramos que à medida que nós estamos caminhando, peregrinando e amadurecendo no Senhor, a gente vai descobrindo que o propósito do nosso chamado é para servir a Deus, é para cumprir a sua vontade, e que para tanto precisamos ter olhos atentos nele, estarmos em plena comunhão com ele, contemplando a ele, não tirando dele os olhos em tempo algum, para que ao mínimo detalhe nós entendamos qual é a sua vontade, obedeçamos e sejamos consequentemente abençoados. E finalmente, semana passada, vimos o quinto cântico, aliás, semana retrasada, vimos o quinto cântico 124, cuja mensagem principal é a lembrança revigorante. Ali o salmista diz: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor, nossos inimigos já teriam nos destruído. E a gente mostrou que esse é o princípio fundamental para sermos alentados na jornada, é nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós durante todo esse percurso até aqui. Ainda que não estejamos caminhando há tanto tempo, e ainda que não tenhamos progredido muito, certamente nós já atravessamos algumas barreiras, e em cada uma dessas situações foi o Senhor que nos capacitou, foi o Senhor que esteve ao nosso lado, nos adestrando, nos habilitando para que nós pudéssemos chegar até aqui. E é isso o que esse salmo nos instrui, a nos lembrarmos da boa mão de Deus sobre nós em toda a jornada empreendida, para que nós tenhamos confiança de continuar do ponto em que estamos, sabendo que como o Senhor foi conosco até agora, Ele continuará sendo daqui por diante. Chegamos agora neste sexto cântico, e neste sexto cântico nós temos também uma mensagem central, que é a mensagem da entrega ou da confiança em Deus para a obtenção de estabilidade espiritual, para a obtenção de firmeza espiritual. No sentido de os que confiam no Senhor aqui, é os que se entregam ao Senhor, é os que sem reservas, sem temores, sem qualquer tipo de reticência em acreditar que o Senhor cuidará, que o Senhor suprirá, que o Senhor será suficiente, se entregam a Ele para que Ele esteja trazendo a tal peregrino a estabilidade espiritual durante a jornada que a gente vai prosseguir. Irmãos, não se sabe quem foi o autor deste salmo, nem tampouco as circunstâncias em que ele foi escrito, mas alguns acreditam que este salmo possa ter sido escrito no tempo do rei Ezequias, naquela ocasião em que Senaqueribe, o rei da Assíria, está cercando Jerusalém e ameaçando destruir a todo o povo e também a cidade. E outros acreditam que este salmo também possa ter sido escrito nos tempos de Neemias, quando ele estava restaurando os muros de Jerusalém e ele estava sendo ameaçado por Sanbalate e seus companheiros, que não queriam ver o avanço daquela obra progredindo. Então, estudiosos das Escrituras acreditam que este salmo foi composto por algum servo de Deus, ou nos tempos do rei Ezequias, ou nos tempos de Neemias. Mas o fato é que, independente de quem tenha escrito e de que em situação isso tenha sido escrito, esse salmo traz uma verdade fundamental, que é a confiança no Senhor, que é a entrega de nossa vida sem reservas ao Senhor, no sentido de confiar a Ele todo o nosso ser, todo o nosso futuro, todos os nossos cuidados, que traz para nós uma estabilidade espiritual que nos torna irremovíveis ou inabaláveis diante de qualquer oposição que se apresente contra a nossa vida.
O verso de número 1 deste salmo diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aqui está uma afirmativa gloriosa, tomando como figura o Monte Sião, que era um dos montes sobre os quais a cidade de Jerusalém estava estabelecida. Jerusalém era estabelecida sobre 5 montes, e destes montes, Sião era um deles e tido como o principal, porque ali haviam sido construídos tanto o palácio de Davi, como também o palácio do rei Salomão. Ali estava a residência da realeza em Israel. E o salmista, ele compara a vida de alguém, a vida de um servo, uma serva de Deus, que aprende a confiar nele e a se entregar a ele, como o monte Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Irmãos, para nós seres humanos, montanhas são como algo eterno, são como coisas eternas. Quando a gente estuda geografia, a gente aprende que montanhas estão aí há milhões de anos. Elas foram geologicamente formadas por uma série de situações que fizeram com que elas aparecessem e se estabelecessem diante de nós, como elas se encontram nesse presente momento. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não aconteceu em 10, 100 ou nem mesmo 1000 anos. Foram necessários milhões de anos para que estas montanhas, estes padrões geológicos de relevo, fossem estabelecidos sobre a terra, e desde estes tempos imemoriais elas permanecem ali. Elas são um sinal de resistência, elas são um sinal de estabilidade, elas são um sinal de durabilidade, elas são um sinal de firmeza, porque parece que nada pode transpô-las, parece que nada pode derrubá-las, parece que nada pode desfazê-las. Nós sabemos que do ponto de vista divino não é assim. Deus é um Deus que em breve desfará todas as coisas com a simples palavra de sua boca. De repente tudo isso que existe deixará de existir. De repente tudo isso que está à nossa vista cessará, e Deus fará tudo novamente. Criará um novo céu e uma nova terra, aonde habitará a justiça. Mas nós, como seres humanos finitos, olhamos para essas estruturas ao nosso redor e nós dizemos: puxa vida, que coisa forte, que coisa durável, que coisa firme, que coisa estável. É um monte, é uma montanha, é uma colina, porque de fato elas estão aí muito antes do homem pisar sobre a terra. E o salmista então, olhando para aquele monte Sião, um dos montes que sustentava Jerusalém, o monte aonde o rei Davi construiu seu palácio real, aonde Salomão depois também construiu seu palácio real, este salmista, inspirado pelo Espírito Santo, diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Perceba a linguagem: permanece para sempre. Irmãos, de fato, como dissemos, o monte não permanecerá para sempre. O monte Sião continua lá, da mesma forma como estava no tempo desse salmista, cerca de 2.500 a 3.000 anos atrás. O monte Sião já estava lá, e este salmo foi composto olhando-se para ele e comparando a firmeza dele à firmeza de uma alma que confia em Deus. Este monte ainda está lá, e certamente ele continuará lá quando cada um de nós partir dessa vida, mas ele não permanecerá para sempre. A Bíblia diz que o Senhor destruirá, juntamente com tudo que existe nessa primeira criação, para fazer um novo céu e uma nova terra. No entanto, o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu lhes afirmo: o monte Sião não permanecerá para sempre, mas os que confiam no Senhor sim.
Os que confiam no Senhor permanecerão perpetuamente, porque o próprio Deus os sustentará, não apenas durante esta vida, mas também durante toda a eternidade. E por isso este salmo fala sobre a estabilidade de uma alma confiante. Irmãos, no decurso de nossa jornada a gente vai aprender e tem que aprender, e se não aprendermos sofreremos muito, que se nós não dependermos do Senhor, se nós não confiarmos no Senhor, nós vamos ser muito abalados na nossa vida. Nós não teremos estabilidade espiritual. Um dos grandes problemas de crentes no tempo presente é que esses não têm estabilidade espiritual. Eles são crentes sazonais, crentes de tempos, crentes de épocas, crentes de estações. Eles são capazes de florescer e frutificar na primavera, mas quando chegar o verão e a estiagem, eles param de frutificar. Eles são capazes de serem viçosos em uma estação, para quando chegar em outra, eles começarem então a despecar em sua vida espiritual. Um dos graves problemas em crentes hoje se chama instabilidade. É o fato de ser uma coisa hoje e ser outra coisa amanhã, de ser uma coisa agora quando se está em uma reunião, quando se está em um evento, quando se está em um retiro, quando se está em um encontro, e depois que passa aquele momento e as águas acalmam e a normalidade da vida surge novamente, essas pessoas caem no marasmo espiritual e voltam a manifestar indícios de uma vida que não está estabelecida em Deus, que fraqueja, que definha, que esmorece, justamente porque falta estabilidade, porque falta firmeza, porque falta sustentabilidade de princípios espirituais. A Bíblia diz que essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que nós sejamos como aquela figueira que Cristo amaldiçoou, porque procurou frutos dela e só encontrou folhas. A vontade do Senhor é que nós sejamos frutíferos em todo o tempo. A Bíblia diz que foi precisamente para isso que Cristo nos escolheu. João capítulo 15 diz isso: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário eu escolhi a vós outros, para que vades e des fruto, e fruto permanente, ou fruto que permaneça. Não é da vontade do Senhor que eu frutifique hoje e não amanhã, no culto e não fora dele. Não é da vontade do Senhor que eu volte entusiasmado de um evento e com a normalidade da vida eu esmoreça, eu desanime. A sua vontade é que haja estabilidade, e isso é algo que diz a Bíblia só se encontra quando nós desenvolvemos confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. E quando a gente vai ver a palavra dentro do seu contexto, ao tratar de confiança, a gente percebe que a palavra mostra que é justamente a confiança em Deus que faz com que o crente tenha uma frutificação permanente. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Aqui nós temos uma bendita exortação e promessa das Escrituras a respeito do que a confiança no Senhor produz para aquele que assim procede. Diz assim a palavra: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E diz: este é como a árvore plantada junto a ribeiros,
não cessa de dar frutos, as suas folhas não murcham, não deixam de estar verdes. Tal é a pessoa que assim procede diante de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, confiar é algo que não surge do dia para a noite, não é algo que se obtém por uma experiência estática, uma experiência de crise. Confiar é algo que se desenvolve, é algo que cresce à medida que convivemos e conhecemos a pessoa em quem vamos depositar a confiança. Ninguém vai confiar em outra pessoa da noite para o dia. Ninguém vai depositar a sua vida nas mãos de alguém que não conheça de fato. Por isso, confiança no Senhor, essa confiança que estabelece, que firma, que solidifica e que faz frutificar em todo o tempo, é algo que a gente precisa construir no decurso de nossa vida. Segundo o dicionário, confiar significa 3 coisas basicamente. Primeiro, significa crer ou acreditar na verdade das intenções ou das palavras de alguém. Confiar significa crer ou acreditar nas intenções ou palavras ditas por alguém. Se você não aprender a confiar no Senhor mediante a meditação em sua palavra, mediante o estudar as Escrituras e deixar que o Espírito Santo as infunda dentro de você, reveladas como autêntica palavra de Deus que não pode mentir, você jamais ousará confiar ao Senhor na sua vida. Você jamais ousará confiar nele. Perceba que aqui a definição de confiança trata de acreditar nas intenções e palavras de alguém. Somente quando a gente vai conhecendo a Deus mediante as Escrituras e a gente vai aprendendo algumas coisas sobre a natureza de Deus, é que a gente pode acreditar de fato que Deus tem sempre uma boa vontade, uma boa intenção para conosco e de que a sua palavra não pode mentir. É somente quando você estuda as Escrituras e que você aprende que Deus não pode mentir, que Deus trabalha pelo bem daqueles que nele confiam, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por nós, e como é que não nos dará com ele todas as outras coisas? É somente quando você vai conhecendo o caráter imutável de Deus, revelado de Gênesis a Apocalipse, como um Deus que intenciona fazer o bem, que cumpre um plano para executar este bem e que tem promessas abundantes de nos fazer o bem, que você pode confiar em Deus, de que as suas intenções e as suas palavras para conosco são verdadeiras, e você pode descansar nas mãos dele a sua vida, seus negócios, seus cuidados, tudo o que você tem. Para aqueles que não conhecem ao Senhor, é impossível que se confie no Senhor. Para quem por elas o que é que Deus diz de si mesmo e o que Deus fez para demonstrar isso que Ele diz, você nunca vai poder confiar nele. Porque, amados, repito que confiar é crer ou acreditar nas intenções ou palavras ditas por alguém. E eu jamais então vou poder acreditar em Deus, confiar nele, se eu não souber o que foi que Ele disse ao meu respeito, o que foi que Ele fez para comigo. E é por isso que é tão necessário conhecer as Escrituras. Por sinal, irmãos, a gente leu Jeremias capítulo de número 17, mostrando que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Mas como é que isso se torna prático? Aí a gente tem que ir para outra porção das Escrituras que fala coisas muito semelhantes ao que Jeremias disse, que é Salmo capítulo de número 1. No Salmo capítulo de número 1 é dito praticamente tudo o que Jeremias disse como resultado na vida de uma alma confiante. Só que aqui no Salmo de número 1, ao invés de se dizer bem-aventurado que confia no Senhor, se diz bem-aventurado aquele que teme a palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Está aqui, Salmo 1, versos 1 a 3.
Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Agora vê a semelhança com Jeremias capítulo 17. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Como? É porque esse que confia no Senhor é bem-aventurado, porque é como a árvore plantada junto a ribeiros, que vai dar fruto no tempo próprio e cuja folhagem nunca vai deixar de ser verde. Mas o que isso significa na prática? Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Ele será como tal árvore. Mas, irmãos, por que isso? Porque a associação de confiar no Senhor com a associação de meditar na palavra do Senhor é porque eu não posso confiar em quem eu não conheço. E aonde é que eu conheço a Deus? Aonde é que eu vou conhecê-lo? É nas Escrituras. O Senhor Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Aqui está o motivo: as Escrituras testificam do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. As Escrituras dizem quem Ele é, qual é a intenção do seu coração, o que Ele fez para prover isso, qual é a sua palavra providente, a sua promessa gloriosa. E é na medida que eu avanço nesse conhecimento de quem Deus é, que eu vou desenvolvendo confiança nele. O evangelista D.L. Moody, ele testemunha que vivia orando a Deus para que Deus aumentasse a sua fé. Oh Deus, aumenta a minha fé, oh Deus, aumenta a minha fé, oh Deus, aumenta a minha fé. E enquanto ele orava a respeito disso, nunca sentia a sua fé progredir. E ele diz: um dia eu abri a minha Bíblia e nunca mais parei de lê-la. Desde lá a minha fé tem aumentado a cada dia. E porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como você pode crer de quem você não ouviu? Diz Romanos capítulo 10. Confiança, irmãos, é estabilidade para a vida. Confiança é o que nos mantém firmes. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Mas a confiança não vai acontecer sem que eu esteja conhecendo a pessoa em quem eu confio. Já viu aquela brincadeira, aquelas dinâmicas que se fazem para gerar um relacionamento entre pessoas que fazem parte de um grupo? Isso é muito comum em grupos onde as pessoas querem desenvolver um conhecimento e uma inter-relação de confiança. Tem uma brincadeira, tem uma dinâmica que consiste em alguém ficar atrás de você e você ter que se lançar nas mãos dessa pessoa para que ela apague a sua queda. Eu duvido que você faça isso para uma pessoa que você saiba que é brincalhona e que gosta de pregar peça nos outros. Eu duvido. A pessoa vai dizer: pode se jogar, e você faz. Você põe o pezinho atrás, você se segura. Aquela pessoa pode estar realmente querendo lhe segurar e provar a você que você pode confiar nela, mas pelo que você conhece dela, você não acredita, você não confia. E isso é típico, irmãos, da nossa relação com Deus. A nossa desconfiança, a nossa incredulidade é fruto de não o conhecermos. É fruto de não nos aprofundarmos em quem Ele é. E isto não acontecerá de nenhum outro modo que não seja por meio de estudo, de exame, de análise, de leitura, de meditação na palavra, porque Deus se auto-revela aqui. E esse é o único lugar confiável para procurar quem Ele é. Você sabia que nem pregações são confiáveis 100%? Porque pregadores são homens e homens falham. Homens podem aumentar ou podem diminuir, ou homens podem acrescentar ou podem reduzir, mas toda a palavra de Deus é pura, de Gênesis a Apocalipse, e ela é a verdade imutável e infalível.
E é por isso que todo crente tem a obrigação de não apenas congregar para ouvir mensagens, de não apenas procurar ler bons livros evangélicos cristãos, de autores que de fato tenham tido um testemunho com o Senhor, mas todo crente tem a obrigação de ler pessoalmente as Escrituras, meditar nelas. Por quê? Porque isso lhes fará conhecer a Deus em primeira mão, não terceirizadamente. Há muitos que continuam conhecendo a Deus só de ouvir falar, só de ouvir mensagens, só de ouvir pregações. E eu repito, as pregações têm o seu valor, e senão não estaríamos aqui. Mas o fato, irmãos, é que nada substitui a busca pessoal, individual e zelosa pelo conhecimento de Deus nas páginas das Escrituras Sagradas. E por isso, para que eu confie no Senhor e me torne estável e me torne firme, eu preciso conhecê-lo. A definição de confiar significa também atribuir a alguém uma obrigação, trabalho, missão, etc. Significa incumbir alguém de alguma responsabilidade. Lembrem-se, aqui quem confia somos nós, e o objeto da nossa confiança, ou a pessoa da nossa confiança em Deus é Deus. Então, se confiar significa atribuir a alguém uma obrigação, trabalho, missão, etc., ou incumbir alguém de algo, isso significa que quando confiamos em Deus, nós transferimos para Ele todo o trabalho, toda a incumbência, toda a responsabilidade por nossa vida. Nós confiamos que é Ele, do princípio ao fim, que começou a boa obra e que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós confiamos que é Ele que vai levar a cabo cada vontade sua na nossa vida, mesmo que nós tenhamos que responder, mesmo que nós tenhamos que fazer algo, mesmo assim, ainda será Ele que estará operando em nós, tanto querer como efetuar, porque Ele é este em quem podemos confiar perfeitamente. O apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, quando a gente confia, a gente entrega. É por isso que Pedro diz que nós não devemos ter nenhuma ansiedade, mas nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra de Pedro é uma palavra de pescaria. Pedro era um pescador e sabia bem o que significava lançar uma tarrafa ao mar, vazia, para que ela pudesse se aprofundar nele e retirar dele aquilo que ele precisava para a subsistência. Assim Pedro sabia, se ele lançasse ao Senhor a sua ansiedade, a sua necessidade, o Senhor teria cuidado dele, e ele voltaria com mãos cheias de provisão, de suprimento, porque esse Deus não pode falhar, não pode mentir. Por isso, irmãos, quem aprende a confiar em Deus, aprende a lhe entregar tudo. E por sinal, como Paulo ensina em Filipenses, a única maneira de não ficar ansioso por nada é orar a Deus sobre tudo. É a única condição da gente não se preocupar, não se angustiar, não ficar ansioso por coisa alguma, é a gente orar ao Senhor a respeito de todas as coisas. E a gente só faz isso, a gente só incumbe o Senhor nestas responsabilidades, a gente só lança sobre Ele os nossos fardos, a gente só lhe responsabiliza pelo cuidado da nossa vida, quando a gente aprende a confiar nele. Quando a gente entende quem Ele é e que Ele nunca poderá nos frustrar. Irmãos, Deus nunca nos pregará uma peça e depois dirá: pegadinha do malandro. É impossível que Ele faça isso. É impossível que Ele engane, que Ele tapie, que Ele minta. Paulo diz a Tito que Deus não pode mentir. Balaão, profeta pagão, disse que Ele não é homem que minta, e nem filho de homem que se arrependa. O salmista no Salmo 134, ele diz que aqueles que olharem para Ele serão iluminados, e seus rostos nunca serão confundidos. Em outras palavras, nunca
nunca ficarão decepcionados. Irmão, eu me decepcionarei se você depositar em mim confiança. Você me decepcionará se eu fizer isso em relação a você. Não há perigo de Deus fazer isso. E é muito simples saber porque eu vou me decepcionar e porque você vai me decepcionar. É porque nós somos falhos, nós somos humanos. Ainda que em nós esteja toda a boa vontade de fazer o melhor, não está conosco o poder para realizar, e falhamos drasticamente muitas vezes, mas em Deus não apenas está uma tremenda boa vontade de nos fazer o bem, mas todo o poder para realizar a tais intentos, e por isso podemos confiar nele. E quem confia é firme, quem confia é estável, quem confia é inabalável, é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Conta-se que numa determinada ocasião, um malabarista famosíssimo ia fazer um número até então inédito, de atravessar sobre um cabo de aço posto de um edifício a outro, um edifício muito alto, sem cama elástica de proteção no fio. Ele iria fazer esta travessia em um monociclo com uma criança sobre os seus ombros. Se reuniram todos os curiosos e todas as equipes de reportagem para poder ver aquele feito inédito deste notável artista. E no dia marcado, na hora marcada, tudo preparado, ele sobe ao edifício com a criança ao seu lado, ele sobe sobre o seu monociclo, ele pula em cima daquele cabo de aço, com a criança sobre as suas costas e se equilibrando apenas com a barra horizontal que ele usava para fazer equilíbrio, e ele então vai atravessando, e aqueles metros se tornam quilômetros na visão das pessoas, temendo que o pior acontecesse. Mas ele chega ao outro lado completamente ileso, e a multidão eufórica começa a aplaudir. Que coisa tremenda, que coisa notável. Quando eles descem do edifício, as equipes de reportagem vão entrevistá-los, e vão entrevistar a criança e perguntam para ela: como é que você teve tal confiança neste homem e não teve medo de passar com ele? Ela simplesmente disse: ele é o meu pai, já fiz isso com ele muitas vezes. Nós não ousamos fazer isso com quem nós não conhecemos, irmãos. Nós não ousamos fazer isso com quem nós não temos confiança. Isso é algo que se adquire, isso é algo que se desenvolve. E eu repito, esta estabilidade de vida só vai acontecer em quem conhecer a Deus, em quem conhecê-lo pelas Escrituras. Lembre-se do que o Senhor Jesus, ele falou ali em Mateus capítulo de número 7, no fim de seu sermão do monte. Ele comparou alguém que ouve e pratica a sua palavra, alguém que edifica a sua casa sobre a rocha, e que não vai ser abalado independente do que aconteça. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por fim, a terceira definição do que significa confiar é entregar alguma coisa aos cuidados de alguém em quem se confia, colocar algo sob a guarda de. Confiar, irmão, significa entregar às mãos daquele em que nós confiamos qualquer coisa que seja para nós valioso e importante, sabendo que tal pessoa cuidará disso com esmero e fará com isto o melhor para a nossa vida. Quando a gente confia em alguém, não devemos confiar a tal pessoa, entregar a esta pessoa aquilo que para nós seja mais caro e mais importante, porque sabemos que essa pessoa não nos trairá. E é isso que acontece quando nós vamos descobrindo quem é o Senhor, o que Ele fez por nós, o que Ele se compromete a fazer na nossa vida, através das promessas maravilhosas da Sua palavra. A gente vai entendendo que Ele nunca vai poder nos decepcionar por consequência de que Ele é fiel, de que Ele é verdadeiro, de que Ele não pode mentir, de que Ele não pode fazer nada que seja contrário à sua santa natureza. Irmãos, a estabilidade que falta na nossa vida é consequência de nós não confiarmos no Senhor, de que este
cumprirá a sua palavra, de que este não nos decepcionará e cuidará de nós em qualquer tempo da nossa vida, porque Ele prometeu fazer e é fiel e poderoso para tanto. O que tem feito com que a gente vacile é justamente o temor de que Deus não cumpra o que Ele disse. A gente diz assim: como é que eu posso crer que o Senhor vai sustentar a minha vida se eu não estou vendo coisa alguma que comprove que isso acontecerá? E a gente se esquece que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que a fé se estabelece única e exclusivamente sobre a palavra de Deus e não sobre circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. A gente então fica procurando estabilidade onde há apenas vacilo, há apenas situações em que nós vamos cair e nos esborrachar. Irmãos, precisamos conhecer ao Senhor, porque conhecendo a Ele nós teremos graça e capacidade para confiar nele e consequentemente permanecer firmes. Quando a gente avança no Salmo para o verso de número 2, a gente percebe que apesar do verso de número 1 destacar aquele que confia e a consequência de estabilidade desta vida, o verso de número 12 destaca aquele que se confia e consequentemente mostra que a estabilidade é produto da obra deste. O verso 2 diz assim: como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Que coisa gloriosa! O verso de número 1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O destaque aqui, a ênfase aqui está em quem confia, em mim e em você que confiamos. Nós que confiamos no Senhor, ou se confiarmos no Senhor, seremos como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O verso 2 não destaca quem confia, o verso 2 destaca quem se confia. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Irmãos, por que é que se eu confiar no Senhor, eu estarei firme para sempre? É porque Deus é como os montes em volta de Jerusalém, para comigo, desde agora e para sempre. O sustento da minha vida não é a minha fé, mas em quem eu deposito a minha fé. Não é a minha confiança, mas é em quem eu deposito a minha confiança. Hoje as pessoas enaltecem muito a fé e a confiança, mas entendam, são apenas meios para se atingir o fim. O que é poderoso não é a fé, o que é glorioso não é a confiança, é o Deus em que se crê, é o Deus em quem se confia. É por isso que se diz: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Quando você confia no Senhor, Ele é como uma fortaleza, uma muralha intransponível ao seu redor, lhe guardando, lhe protegendo e lhe mantendo seguro. Quando você olha para algumas imagens de como Jerusalém foi estabelecida, você percebe que Jerusalém foi estabelecida sobre 5 montes. E estes montes cercam Jerusalém por quase todos os lados. Apenas um lado fica sem esta proteção dos montes, que é o lado do sudeste, onde se encontra o Rio Jordão e algumas outras paisagens. No demais, Jerusalém é cercada por montes que formam em uma estrutura natural, uma fortaleza quase intransponível para os seus inimigos. Aqueles que vão à Palestina e olham para Jerusalém de perto, de longe, não conseguem vê-la, mas apenas as montanhas que lhe cercam, e somente quando essas montanhas são transpostas, a cidade aparece.
Ela está oculta dentro destas montanhas e só pode ser vista se as montanhas forem transpostas. Irmãos, o Senhor disse que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, é o Senhor em volta do seu povo agora e para sempre. De maneira, irmãos, que quando o nosso adversário ele vem contra nós, antes de vermos, ele vê o Senhor. Antes do nosso adversário vermos, ele vê o nosso Deus. Ele vê a nossa muralha intransponível, ele vê o nosso capitão invencível, ele vê o nosso general imbatível, e é por isso que o inimigo só pode tocar na nossa vida se o próprio Deus permitir. Glorioso isso. Isso é maravilhoso. Satanás teve que comparecer diante do trono de Deus para receber autorização para tocar na vida do seu servo Jó. Jó estava cercado por todos os lados, Jó estava protegido por todos os lados, e Satanás, para poder tocar, ele precisava de uma autorização. E é só quando o Senhor diz: vai e toca em seus bens, vai e toca em sua saúde, que Satanás pode fazer alguma coisa. E por quê? Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta de seu povo. Agora vê a durabilidade, desde agora e para sempre. Aleluia. Foi ontem, é hoje, será amanhã e por toda a eternidade. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Irmãos, esta é a confiança do povo do Senhor que o conhece. É por isso que Daniel vai dizer assim, o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e faz proezas. O povo que conhece ao seu Deus se torna forte e faz proezas. E por quê? Porque adquirimos uma confiança inabalável, por saber que Ele está ao nosso lado, Ele está ao nosso redor, Ele está por baixo de nós, Ele está por sobre nós. A palavra de Deus revela tudo isso sendo cuidado pelo Senhor. Todos os lados Ele está, o anjo do Senhor ao redor dos que o temem e os livra. Ele está sobre nós, e a Bíblia diz que o Senhor colocou os seus braços eternos debaixo de nós. Não existe uma única parte de nosso ser que esteja descoberta ao inimigo, porque o Senhor, como os montes estão em volta de Jerusalém, está em volta de seu povo, hoje e para todo o sempre. E quando a gente descobre isso, irmãos, pela palavra, a gente então confia, a gente então descansa. Essa confiança significa que a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, de maneira a entender que não existe absolutamente nada que possa nos acontecer sem ser da sua vontade direta ou da sua vontade permissiva. Não vai me acontecer absolutamente nada sem que Ele deixe, e entenda, se Ele deixar, há um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente confia, deixa de ter tempo bom e tempo ruim, deixa de ter circunstâncias favoráveis e circunstâncias desfavoráveis, tudo se torna a mesma coisa. E por quê? Porque Deus está em todas elas. Quando a Bíblia diz que trevas e luz para Deus não tem diferença, são tudo a mesma coisa, é porque Deus vê tudo independente das circunstâncias. Ele não vê o que está agora, nesse momento, desenhado diante dele. Ele já vê o ponto final, porque Ele próprio já descreveu isso. Ele próprio já estabeleceu. E quando a gente vai conhecendo a Ele e descobrindo quem Ele é nas páginas das Escrituras e percebendo que Ele tem um plano maravilhoso para nós em Cristo, esse plano já está delineado e Ele vai concluir, nós então
não vamos encarando todas as coisas como parte integrante do nosso aprendizado e do nosso crescimento. E aí, para a meninice, da gente um dia estar alegre e no outro dia triste, um dia estar cabisbaixo e no outro dia de cabeça erguida, porque a gente sabe, o Senhor está conosco em cada situação, trabalhando em nosso favor. A estabilidade de um crente se deve à confiança que ele tem em um Deus que não pode mudar, que é o mesmo desde agora e para sempre. O que ele foi para Abraão, ele é para nós hoje. O que ele foi para Enoque, ele é para nós hoje. O que ele foi para Abel, ele é para nós hoje. O que ele foi para qualquer um dos que a Bíblia descreve como homens ou mulheres que andaram com ele é para cada homem e mulher que lhe servem hoje. E porque ele não é homem que mude, nem pela sombra e nem variação de mudança. É por isso, irmãos, que aquele que crê no Senhor, que confia no Senhor, ele tem estabilidade de vida, porque conhece-o, sabe quem ele é e sabe que a respeito de toda e qualquer circunstância ele é firmado. Aí a gente chega no verso de número 3 e a gente vê esta confiança posta em prática na vida do salmista. Diz assim: o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Lembre-se do que a gente disse no início desta pregação, dizendo que não sabíamos quem foi que compôs esse salmo, nem as circunstâncias que levaram a esse salmo a ser composto, mas que a gente disse que existem duas linhas de pensamento que reputam este salmo ao tempo do rei Ezequias ou ao tempo de Neemias, porque ambos viveram situações em que Jerusalém estava sitiada, ameaçada, e ambos expressaram plena confiança em Deus e foram livrados de seus inimigos. Vamos ver aqui a história de Ezequias, está em 2 de Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versos de 27 a 35. Aqui a gente vai ler o possível contexto histórico em que isso possa ter acontecido, ou seja, a confecção daquele salmo. Segundo Reis, capítulo 18, versículos de 27 a 35. A Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá, cerca Jerusalém e manda algumas palavras de ameaça contra o rei Ezequias e o povo da terra. Ele manda o seu servo Rabsaque ser o seu porta-voz para transmitir essa ameaça. Diz assim, 18 de 2 de Reis, verso 27 a 35. Porém Rabsaque lhes disse: por acaso meu Senhor mandou dizer estas coisas a teu Senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco comerão seu excremento e beberão sua urina? Então Rabsaque colocou-se de pé e clamou bem alto na língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias nos engane, porque ele não será capaz de nos livrar da minha mão, nem deixeis que Ezequias nos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo e vinde a mim. Assim, cada um comerá da sua vide e da sua figueira, e beberá água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de azeite, de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana dizendo: o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade, os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Por acaso livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão? E o Senhor livrará Jerusalém da minha mão? Aqui está as palavras afrontosas desse homem contra o rei, o povo de Deus e contra o próprio Senhor.
Ele transmitiu essa notícia em primeira mão, e aí o servo de Ezequias disse: olha, fale conosco em aramaico, porque eu e quem entendemos aramaico e o povo não, para que o povo não fique alvoroçado com essas palavras. E Rabissaquia disse: e por acaso a mensagem somente para você, para o rei? Vocês vão ouvir todos essas notícias, vocês vão saber que não devem confiar no Senhor, que nenhum dos deuses dos outros povos que tentaram nos resistir os salvaram, muito menos o Deus de vocês vai fazer. Vocês vão morrer comendo o próprio excremento e bebendo a urina, porque vocês ficarão sem nada para comer e para beber, enquanto estivermos cercando vocês, e vocês terão que se alimentar e beber isso. Palavras afrontosas, palavras terríveis, de um rei ímpio e pagão, que tinha humanamente falando toda a condição de destruir os exércitos de Jerusalém. O que é que a Bíblia diz sobre Ezequias? A Bíblia diz que Ezequias manda buscar o profeta Isaías, pede a Isaías para clamar ao Senhor, e ele próprio confia no Senhor e se entrega ao Senhor. É inclusive dito de Ezequias no livro de 2 de Reis, que Ezequias confiou no Senhor, e não houve antes dele e depois dele no trono de Judá quem confiasse no Senhor dessa maneira. Ezequias conhecia o Deus de Israel, confiava no Deus de Israel, e diante dessa tão grande turbulência recorre a ele. E olha a oração de Ezequias, capítulo de número 19, verso de número 14 a 19. A Bíblia diz: depois Ezequias ter recebido e lido a carta trazida pelos mensageiros, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o ouvido e ouve, ó Senhor, abre os olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses nas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Que entrega, irmãos, que entrega, que depósito de confiança. Os deuses que ele venceu não eram deuses, tu és. Os povos que ele venceu não eram teu povo, este é. O Senhor não é apenas o Deus de Israel, o Senhor é o Deus de toda a terra e de todas as nações, e por isso és também o Deus da Síria. Irmãos, quando conhecemos ao Senhor, temos confiança diante dos embates da vida. Mas se a gente não conhece ao Senhor, como é que a gente vai resistir ao inimigo que vem contra nós com todas as suas ameaças? Ao que a gente vai recorrer? Aí hoje os filhos de Deus querem tentar resistir ao inimigo dizendo: está amarrado, está amarrado, está amarrado. Está amarrado o quê, filho? Por que está amarrado? Sabe o que Jesus disse? Ele não disse está amarrado, ele disse está escrito, está escrito, está escrito. E por quê? Porque o que está escrito revela quem Deus é, e quando a gente sabe quem Deus é, podemos confiar nele, e a confiança nele nos torna inabaláveis como os montes de Sião, que permanece para sempre. A gente não resiste a Satanás dizendo está amarrado, irmãos. A gente resiste a Satanás dizendo está escrito. A gente resiste a Satanás dizendo para ele quem é o nosso Deus. Quem é que está por nós? Quem é que nos sustenta? Quem é que nos guarda? Quem é que nos supre? Quem é que nos livra? Agora vamos a outra possibilidade de contexto histórico em que este Salmo 125 é escrito, que é na situação de Neemias. Aí você vai para Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Nesse capítulo de Neemias nós vemos como Sambalate, verso de número 1 diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, o restante dos nossos inimigos, souberam que eu tinha construído um muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares,
Sanbalat e Gesem mandaram dizer-lhe: vem, vamos encontrar-nos no povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Isso é apenas o início do relato das ameaças e dos perigos que estes 3 homens tentaram impor a Neemias. Eles ameaçaram e eles tentaram enganar e tramaram por todos os lados para que Neemias pudesse parar a obra, se afugentar, até fugir ou desobedecer frontalmente a Deus, entrando no templo para se livrar dos perigos. Eram muitas ameaças. Mas olha a oração de Neemias no verso de número 9. Diz assim: pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Neemias entrega aquela causa nas mãos do Senhor. Cercado de inimigos, num momento hostil, porque o povo de Israel tinha sido levado cativo, estava preso, estava em cativeiro no Império Medo-Persa. E é Neemias que recebe autorização para voltar e reestruturar a cidade, mas a cidade está completamente povoada por outros povos inimigos de Israel, e esses povos não querem Jerusalém reconstruída e começam a ameaçar. E Neemias diz que eles fizeram todo tipo de ameaças para que eles se atemorizassem, mas ele ora ao Senhor e diz: Senhor, fortalece as minhas mãos. E ele ficou firme, e ele ficou inabalável, e ele concluiu o propósito. Porque, irmãos, porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa confiança, ela se demonstra em tempos de oposição. Essa confiança, ela se demonstra em tempos de dificuldade. Quando o Senhor Jesus estava pendurado na cruz, ele recebeu a acusação zombeteira de seus inimigos. As pessoas passavam por ele e diziam assim: confiou em Deus, vamos ver se ele o livra. E eles não entendiam que Cristo estava naquela cruz justamente por sua intocável confiança em Deus. Ele confiou a Deus a sua própria vida, se entregando no Calvário, entendendo que aquela era a vontade de Deus, e os homens pensavam que Deus havia falhado com ele porque não estava lhe livrando. Eles não entendiam que a vontade de Deus muitas vezes é que nós bebamos o cálice amargo, e ao bebermos, Deus não está nos abandonando, pelo contrário, Ele está conosco nesse vale da sombra da morte, enquanto confiamos piamente nele. Irmãos, confiança em Deus em tempos difíceis. Confiança em Deus é para tempos conflitantes. Confiança em Deus é para tempos de ataque dos adversários. Confiança em Deus é para quando tudo está entenebrecido, quando a gente não vê saída, quando a gente não vê solução, quando a gente vê todos os lados cercados pelo inimigo. É nesse tempo que a gente vai demonstrar confiança em Deus, mas não se engane, não haverá confiança sem nós termos um prévio conhecimento dele. Não pense você que do nada você crerá no Senhor. Não pense você que da noite para o dia, você sendo negligente em ler as Escrituras, em se alimentar delas, em meditar nelas, de repente vai simplesmente haver uma confiança sobrenatural em seu coração. Não é assim. Isso é semeado, isso é cultivado, isso é desenvolvido para que no tempo da necessidade, no tempo oportuno, nós vejamos que a gente fez um ótimo depósito e que o Espírito Santo está agora usando isso em nosso próprio favor. Para a gente concluir, vamos para a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Nós temos nessa carta uma exortação para que nós não esmoreçamos. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Aqui está a exortação para os peregrinos. Diz assim: portanto também nós,
rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não canseis e fiqueis desanimados. Amém. A palavra diz: olha, você tem uma jornada proposta e você só vai concluí-la se você olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Considere ele como aquele que sofreu por causa da alegria que lhe estava proposta, para que você mesmo não desfaleça em sua alma. Mas, irmãos, isso que lemos é a continuação do que vamos ler agora. A carta aos Hebreus tem uma sequência até o capítulo 10. No capítulo 11 faz um parêntese para nos apresentar uma série de heróis que viveram pela fé, e retoma então a continuidade daquele assunto no capítulo de número 12. Como é que termina o capítulo 10, onde o capítulo 12 é uma continuação lógica? Termina assim, capítulo 10, verso 35 até o verso 39. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haveres feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar a minha alma, não se agradará dele. Nós, porém, não somos os que recuam para a destruição, mas sim os que creem para a preservação da vida. Esse término de capítulo nos diz que nós não devemos lançar fora a nossa confiança. Ela tem uma grande recompensa. E a palavra diz que nós alcançaremos a promessa depois de termos feito a vontade do Senhor. Ela diz que em breve aquele que vem virá e não tardará, e nós devemos viver pela fé durante o tempo da nossa peregrinação. E aí saltamos para o capítulo 12, quando a palavra diz: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia, e correr com perseverança a carreira proposta, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé. Aonde está a confiança que não deve ser abandonada? Nos olhos fixos em Jesus, no olhar atento em Cristo Jesus, uma consideração consciente de como viveu, de como procedeu e do que falou Cristo Jesus. Irmãos, nós só obtemos isso através das Escrituras Sagradas. O Cristo para onde devemos olhar fixamente é retratado nas Escrituras Sagradas. A confiança que então não esmorecerá em decorrência disso, só se encontra no exame cuidadoso, zeloso, metódico das Escrituras Sagradas. E é por isso que confiar em Deus é o nosso degrau de hoje, e esta confiança que produz estabilidade, ela só vai se manifestar se nós conhecermos o Deus que nos sustenta. Se nós conhecermos o Deus que está conosco cada dia, e assim será até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por podermos avançar um pouco mais no conhecimento de como devemos proceder em nossa jornada. Temos aprendido princípios, aprendido, meu Deus, coisas que devem constar na nossa bagagem enquanto estamos rumando para Jerusalém, e temos crido, ó Deus, que o Senhor que nos tem revelado tais coisas é o Deus que nos supre com elas em Cristo, para podermos avançar e recorrer a elas em tempo oportuno, para cumprir a tua vontade e glorificar o teu nome. Pai, eu te louvo porque o Senhor tem cuidado de nós, eu te bendigo porque o Senhor
sido o nosso amparo. Eu te exalto, porque como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta de nós, agora e para sempre. E por isso temos sido sustentados, protegidos, guardados, abençoados, porque Tu és maravilhoso. Agora, Pai, encomenda a Ti a nossa alma, encomenda a Ti a nossa vida, porque eu sei que é o Senhor que vai continuar cuidando de nós até o fim. Meu Deus, o Senhor nos ajudou até aqui, e eu sei que continuarás ajudando após sairmos desta reunião. Então cuida de nós e leva a cabo todo o Teu propósito para a nossa vida, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Vamos louvar.